Existem 3 pilares nesse processo que a gente... E esses 3 pilares, eles são 3 pilares que ajudam demais a gente nessa jornada. Que seria o desapego, a retomada do poder pessoal e a neutralidade. Como é que a gente consegue trazer esses 3 pilares para um campo prático? O desapego é desapegar dessas crenças. Porque desapegar das pessoas, dos bens materiais, é a coisa mais fácil do mundo. Basta uma reviravolta em qualquer área da sua vida que você fica fora desse processo, né? Você é obrigado a desapegar. Mas e o seu sistema de crença? E aquilo que você acredita estar certo? Aquilo que você escutou a vida inteira e escuta há milênios, que é real e não é real. Então isso é o maior, acredito eu, desafio de todas as pessoas. Outro desafio muito grande é você entender que tudo é neutro, que não existe o bem e o mal, não existe o céu e o inferno, não existe o Deus como a gente imagina e o diabo como a gente imagina. Porque se tudo é Deus, então Deus é mal? Não, tudo é uma experiência dentro da consciência de Deus. Então o conceito dual, ele não existiria nesse caso. O dual, ele existe no sentido de você ter a opção de experimentar através do seu livre-arbítrio o que pra você é bom ou ruim. Então o que é a dualidade? É a experiência do eu prefiro comer pizza a hambúrguer. É isso, a dualidade é isso. A gente acha que a dualidade é o bem e o mal, mas só que são 2 pontos de vista. Se a gente for parar pra analisar, não existe o bem e o mal, existe o time A e o time B. O time A acha que o time B é mal e o time B acha que o time A é mal. Porque o bem e o mal é subjetivo, né? Depende do ponto de vista. Exatamente. Vou dar um exemplo bobo aqui. Uma mãe que tá passeando com uma criança no parque, uma criança de 3 anos, e tá andando na praça e a criancinha olha uma linda margarida, pega aquela margarida, arranca, dá um beijinho e dá pra mãe, a mãe fala, ai meu Deus, como a minha filha é carinhosa, como a minha filha me ama, me deu uma margarida. Pra mãe aquilo foi um ato de bondade absoluta. Se uma pessoa que é uma protetora das plantas, do meio ambiente, olha aquilo, fala aquela criança é uma assassina, aquela criança... Exatamente. E é uma situação. Então assim, o bem e o mal tá na ótica de quem faz. Por isso que não existe o diabo como a gente imagina e não existe Deus como a gente imagina. Isso é difícil para as pessoas entenderem, porque existe um conceito do que é a religião dentro desse processo. Um processo de dominação, onde regras são ditas por humanos, feitos, vamos dizer assim, instigados pelos dominadores, para que você fique no cabresto do processo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia, o Deus no Antigo Testamento é Enlil, que era um Anunnaki, e o Deus no Novo Testamento é Enki, que é o outro Anunnaki, que é meio irmão desse Enlil. Então, por quê? Deus não é bipolar. Deus não era malvado e adorava um sacrifício no Velho Testamento e vira bonzinho no Novo Testamento. Isso não existe. Acreditar que Deus é bipolar é mais estúpido do que acreditar que Deus é a figura que a gente acha que é. Então, o processo é muito difícil para as pessoas. Esse desapego desse tipo de coisa é muito complicado. E o terceiro pilar seria a retomada do poder pessoal. O que é o poder pessoal? É o seu livre-arbítrio na forma mais pura. É você que, através da sua consciência, do seu desejo, faz com que as coisas aconteçam. Porque tudo é feito por nós, cada indivíduo, de forma pessoal. Então, por exemplo, entender esse processo da retomada do poder pessoal é entender que você é a pessoa que está na frente desse jogo. Autorresponsabilidade. Pura, que é o processo de expansão de consciência. O que é a expansão de consciência? Autorresponsabilidade. É você entender que eu peguei trânsito, a culpa é sua. Fui assaltado, a culpa é sua. Eu perdi toda a minha família no acidente, a culpa é sua. Mas como a culpa é minha? Eu não estava dirigindo, eu estava em casa enquanto todo mundo sofreu um acidente. Você criou aquele cenário aconteceu porque estava dentro da sua mente. Mas você não criou sozinho. Aquelas pessoas que fizeram isso também criaram. E houve uma interseção de linhas de tempo, onde nessa interseção todos passaram por aquele processo. Mas aquilo é algo que é determinado pela cocriação de cada membro daquilo que acontece.